A paz do Senhor, bom dia para todo mundo, que o Espírito Santo nesta manhã de quinta-feira possa encher o seu coração, possa renovar suas forças. Nós estamos aqui em mais um momento da boa palavra, que o Espírito Santo possa fortalecer e continuar fortalecendo a todos nós. Bom, hoje eu quero falar sobre juízo com amor, ainda embevecido pela mensagem de terça-feira. Deus tem falado aos nossos corações, tem falado ao meu coração com relação à situação do mundo de hoje. E nós não podemos baixar a guarda e deixar de falar da palavra do Senhor. E o nosso tema hoje, juízo com amor, muito interessante. E eu quero tomar como base aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, o verso também 1. Vou ler só os versos 11 e 12, mas eu quero comentar alguns pontos interessantes aqui sobre o capítulo 1. Então, para quem está chegando agora, Jeremias, capítulo 1, todo o capítulo 1, mas eu quero fazer menção aqui, fazer a leitura rápida aqui, dos versículos 11 e 12 do capítulo 1 do profeta Jeremias. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que ela seja cumprida. Então, Jeremias capítulo 1, eu li os versos 11 e 12, mas eu quero fazer menção de alguns pontos aqui em todo o capítulo 1, porque eu quero falar sobre justiça com amor. Eu sei que muita gente, muitas pessoas que estão na igreja, não levam muito a sério essa questão de juízo de Deus. Nós crescemos, eu, por exemplo, que fui gerado, no Evangelho, e cresci no Evangelho, sou no Evangelho aí, há 60, quase 61, mais de 61 anos, eu tenho 60 anos de idade, mas mais 9 meses, há mais de 61 anos no Evangelho, ouvindo desde o ventre da minha mãe, ouvindo a palavra de Deus, participando das atividades da igreja. E a palavra de Deus, ela, como eu acabei de dizer, nós crescemos, eu cresci, na verdade, ouvindo que Deus é amor. E já bem jovem, bem jovenzinho lá, talvez por 16, 17 anos, eu comecei a ouvir algumas poucas vezes que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Bom, por que o tema de juízo com amor? Porque o juízo de Deus, na verdade, ele acontece, Ele é executado, o juízo de Deus é executado por meio do amor, Geralmente nós temos a ideia de Deus de uma pessoa, uma pessoa bem brava, uma pessoa bem rígida, bem dura, E não é bem assim, Não é bem essa visão que nós temos que ter da coisa, da realidade da vida com Deus, a vida em Deus. Bom, aí Jeremias, a partir do versículo 1, o próprio Jeremias, que usou como seu escriba, como seu escritor, Baruque, não é mencionado aqui no livro diretamente, mas aí nós sabemos que é Baruque. Então colocou primeiro a origem de Jeremias, de quem ele era filho, como filho de sacerdote, Consequentemente, ele seria, da linhagem, por ser da linhagem sacerdotal, ele consequentemente seria um sacerdote, mas Deus resolveu, chamou e escolheu Jeremias para uma missão bem particular, para uma missão bem específica, assim como você e eu, Não pense que você está na igreja, que você é um crente de Jesus Cristo só pelo fato de ser, ou porque você, como eu, nasceu numa família evangélica, ou porque você não tinha mais nenhuma opção de vida e foi trazido para a igreja. Não é bem assim que funciona a obra de Deus. Você está na igreja porque há um propósito de Deus para a sua vida. Há uma chamada de Deus para a sua vida. Todos nós, além de sermos chamados para a salvação, temos um chamado específico. Ou seja, cada um de nós temos uma missão.
assim como Jeremias tem uma missão. E Jeremias, quando foi chamado por Deus, chamado direto por Deus, Deus fez ele entender que havia um propósito para a vida dele desde a sua gestação, desde o chamado, desde quando ele estava no ventre, estava informe, né? Estava no processo da formação. Deus já tinha um propósito, tinha um chamado para a vida dele, assim como Deus tem um chamado para a sua vida. Pastor, mas eu não sinto nada, eu não vejo nada. Eu sou uma pessoa comum. Bom, na sua mentalidade você pode ser uma pessoa comum, mas na visão de Deus, no vislumbre de Deus, Deus tem algo específico para fazer, para realizar neste plano de vida, nessa vida, neste mundo, né? Neste mundo perdido, Deus tem algo para realizar através da sua vida. Agora, precisa que haja em nós a consciência de que somos realmente pessoas dentro da visão de Deus, pessoas dentro do chamado de Deus, pessoas que foram arrebanhadas, né, pelo Evangelho, somos arrebanhados pelo Evangelho para fazermos alguma coisa em relação a Deus. Bom, mas vamos ao mérito da questão. Por que o juízo com amor? Aí, o próprio Jeremias usa aqui uma linguagem, uma expressão dizendo o seguinte, na mensagem profética, veio o seguinte: veio a minha palavra do Senhor dizendo, Jeremias, o que vês? E ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Tá, vamos falar da amendoeira? A amendoeira é uma árvore, né, não pouco comum no Oriente. Vamos falar de Israel, né? Ela produzia amêndoas e o perfil, a característica da amendoeira é o seguinte: ela produzia uma flor branquinha e ela inalava um perfume, né? E agradável. Inclusive, em alguns países, no Brasil e outros países, inclusive da Europa, a amêndoa é usada como produto também de perfumaria, sabonetes e outros, né? Porque não deixa de ser uma planta aromática também. Mas uma das características interessantes da amendoeira é o seguinte: é a única planta no Oriente que produz, primeiro, produz o ano todo. Ela produz o ano todo. Segundo, ela mesmo no inverno, antes do inverno ela perde as folhas, mas ainda no inverno ela é a única planta no Oriente que consegue florescer. Ou seja, é uma planta que ela suporta, ela se comporta corretamente em todas as estações do ano. Então, quando Deus mostra para Jeremias na visão, o que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. No verso 12, Deus completa o seguinte: olha, é com esta vara que eu faço cumprir a minha palavra, o que eu cuido, o que eu velo, o que eu cuido criteriosamente pela minha palavra para que ela seja cumprida. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que está escrito na Bíblia se cumpriu, está se cumprindo e cumprirá. Então nós estamos falando de juízo. O juízo de Deus, ele é inevitável. Quer creiamos, quer não, o juízo de Deus acontecerá. O juízo de Deus acontece em todos os tempos. O juízo de Deus, ele é, primeiro, imediato. Tem coisas que Deus trata imediatamente na vida da gente. Ele é gradativo, tem coisas que o juízo vai tratando ao longo do tempo, ao longo da vida. E tem o juízo em que Deus tratará no futuro. Eu não estou falando aqui do juízo final. Eu estou falando do juízo neste plano de vida. É lógico que nós temos que considerar também aqui que o juízo de Deus, ele vai abranger todas as áreas da vida. A vida num todo. Né? As nações serão julgadas, cada pessoa será julgada em particular, haverá o juízo final onde todos serão julgados, há o juízo, né, o que a gente chama de tribunal de Cristo, o juízo, né, nós salvos seremos julgados também, não para condenação, mas para a avaliação das obras, do serviço que nós prestamos ao Senhor no reino de Deus. Bom, isso aqui é só informação, mas o que eu quero falar é o seguinte: é que o juízo de Deus contra o pecado, ele não deixa de manifestar o amor. Eu caracterizei aqui bem superficialmente a questão da amendoeira nesse sentido, para mostrar que o amor de Deus, que a justiça de Deus, que o juízo de Deus, ele é fruto do amor de Deus.
Me lembro lá em Gênesis capítulo 6, verso 8, ou 8, 3, me parece, né, 6, 3, quando Deus falou o seguinte: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ou seja, não adianta, o pecado ele vai ser julgado, mas hoje, mas amanhã, o pecado vai ser julgado. Meu irmão, quem peca, não é à toa que o apóstolo Paulo deixou isso muito caracterizado, muito bem caracterizado e muito bem colocado na carta aos Romanos, somente no capítulo 1º, capítulo 2º, capítulo 3º, até o capítulo 4º, Paulo fala muito abertamente sobre a questão do juízo de Deus, sobre a sentença de Deus sobre o pecado. O salário do pecado é a morte, tal, né? Porque todos pecaram, destituídos e são da glória de Deus. São versículos na Bíblia, são expressões da própria palavra de Deus que caracteriza, né, que justificam, que estão relacionadas ao pecado. O pecado não passará pela impunidade, assim como nós vemos acontecer no mundo de hoje. Ou seja, todos serão julgados, né? A igreja as obras da igreja serão julgadas. O pecado vai ser julgado numa totalidade. E cá o pecado, os que não confessaram a Cristo como Salvador, ou os que não foram justificados pelo sangue de Jesus, serão condenados, né? E aí, quem não receber o perdão de Deus neste plano de vida, vai ter que enfrentar ainda o tribunal do trono branco, ou o juízo final, como nós conhecemos. Mas o que nós queremos entender nessa manhã é o seguinte: que o Evangelho nos apresenta todos os juízos, todas as formas do juízo de Deus como uma extensão do amor, da justiça de Deus, da manifestação de Deus num todo. E nós precisamos entender essa verdade. Então, Deus falando com Jeremias, falou o seguinte: Jeremias, você está vendo uma vara de amendoeira, correto? E é isso, Senhor. É com esta vara que eu velo, que eu cuido, que eu tomo todas as providências, que eu tomo as minhas atitudes atinentes à justiça. É como a amendoeira, uma metáfora perfeita. Ou seja, Deus não deixa que as coisas corram, né? Corram à vontade, à mercê da própria vontade do homem. Não, Deus trata do pecado. E nisto nós somos abençoados, nisto nós somos afeiçoados. Então preste bem atenção. Um crente, como que Deus trata com a gente? Como que a justiça de Deus se manifesta? Como que a vara da justiça de Deus, assim como aqueles dias a vara da justiça de Deus estava tratando com Israel? Porque Deus, ele cuida das nossos atos, das nossas atitudes hoje em amor, para que nós não sejamos condenados juntamente com o mundo. É lógico que a salvação da nossa alma já está confirmada. É lógico que quando nós agimos fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, sendo servos do Senhor, somos corrigidos imediatamente. Ou seja, a vara do Senhor, né, ela vem e nos coloca de volta no caminho. Davi chegou a declarar isso no seu salmo: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara de amendoeira, a cajado de amendoeira, porque nós vamos ver que que a amendoeira estava presente na Bíblia em várias situações, né? A vara de Arão que floresceu, que foi guardada na arca, era de amendoeira também, de amêndoa. Então, a vara de amêndoa, ela significa justiça de Deus. E essa vara, ela traz o hálito, o perfume da justiça de Deus, o perfume do amor de Deus. Meu irmão, quando nós somos corrigidos pelo Senhor, quando nós aprontamos e fazemos alguma coisa, é como um pai que castiga carinhosamente e amorosamente o filho. É como um pai que dá umas chineladas no filho, uma varada mesmo, por assim dizer, no filho, para que o filho não saia dos princípios, para que o filho não perca de vista aquilo que Deus determinou, para que nós não percamos de vista a manifestação desse amor eterno e glorioso do Senhor. Então, muita gente hoje acha que pensa o seguinte: olha, eu não aceito correção porque eu sou o Senhor da minha vida, minha cabeça e meu guia. Não, a nossa cabeça não é o nosso guia. A cabeça de um crente salvo, cheio do Espírito Santo, não é o guia. O nosso guia é a palavra de Deus. O nosso guia é a vara de amendoeira. E a vara de amendoeira, que é a palavra de Deus, ela corrige,
ela educa, ela orienta, ela dirige, ela nos ensina, ela nos guarda. E é inadmissível que um crente hoje tente viver sem a palavra de Deus, tente viver por conta própria. Meu irmão, nós não podemos viver por conta própria. É a vara da justiça de Deus, é a vara de amendoeira de Deus, é que faz com que as coisas de Deus se cumpram em nós. É muito comum a gente ouvir falar hoje, porque eu sou filho da promessa de Deus. Ah, você é filho da promessa de Deus? Eu também sou filho da promessa de Deus. Então deixa eu te contar uma coisa, como filhos da promessa nós temos uma vara que nos guia. É o que Davi tentou dizer no Salmo aqui para nós, está dizendo no Salmo para nós. A vara e o cajado do Senhor, a vara de amendoeira e o cajado do Senhor, ela nos controla, ela nos conduz, ela nos santifica, ela nos edifica, ela nos conduz no caminho da vida eterna. E não tem jeito de andar no caminho da vida eterna a não ser orientado pela palavra do Senhor. Jeremias estava bradando naquele momento e dizendo a Israel o seguinte: olha, nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. Irmãos, o mundo hoje que nós vivemos, a situação do mundo hoje, né? Às vezes nós ficamos assustados aí com a pandemia, seja lá com o que mais for que estiver acontecendo no mundo, a situação econômica, a situação familiar. Eu sei que o negócio é difícil, mas deixa eu te falar uma coisa: é pela palavra de Deus, é somente pela palavra de Deus. Na nossa salvação em Cristo Jesus, ela está relacionada, ela está diretamente relacionada, ela está fundamentada na palavra de Deus. Deus se revela a mim e a você por meio da palavra. O Senhor se revela a nós por meio da palavra. A palavra nos mantém no lugar, ela nos coloca no lugar que Deus realmente requer de cada um de nós. Não tente ser independente, não tente viver uma vida independente, não tente viver de acordo com os conceitos da sua vida, com os conceitos da vida humana, não! O Espírito Santo nos dirige por meio da palavra. E quando Deus fala assim: olha, você viu muito bem, Jeremias, boa visão, parabéns, meu camarada, a sua visão está correta. Nós temos que viver pela palavra de Deus. Nós temos que ver o cajado, a vara de amendoeira, a vara, a palavra que produz é o aroma agradável, a vara que resiste a todas as estações do ano. Não é isso que eu disse agora há pouco? A amendoeira vive bem e resiste a todos os algozes de todas as estações do ano. E isso significa a eternidade de Deus. Isso significa a presença contínua de Deus na minha vida e na sua vida. Isso significa que por meio da palavra nós somos mantidos no processo da santificação, no processo da edificação. Somos mantidos. A glória de Deus está em nós por meio da palavra. A glória de Deus se manifesta em nós por meio da palavra. E o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa relação com Deus depende da palavra de Deus. Você é o leitor da Bíblia, você tem lido a Bíblia. Meu irmão, a nossa consciência, a minha consciência e a sua consciência, ela é formada pela palavra. Nós crescemos na nossa relação com Deus, na nossa relação com os homens, por meio da palavra. A nossa libertação diária, ela depende do conhecimento, do entendimento da palavra. A nossa vida, o nosso sucesso como seres humanos neste plano de vida, depende do conhecimento, do relacionamento com a palavra de Deus. E, preste bem atenção, se você continuar a leitura nos versos 13 até o verso 19, Deus fala aqui de uma forma muito interessante sobre uma panela, né? Sobre a panela de água fervente. Fala sobre a tribulação. Toda vez que fala em fogo na Bíblia, nós temos que entender duas coisas. Duas coisas interessantes. A primeira, que o fogo de Deus, ela é o juízo. Significa juízo. Está relacionado aqui. O tema é o mesmo. Certo? Tanto a amendoeira como a palavra, como o fogo, como a água fervente, significa juízo. O juízo de Deus tem duas, né? Ela se processa de duas formas diferentes. A primeira, ela condena o pecador, ela apaga, ela aniquila o pecado, ela aniquila o pecador que se entregou ao pecado. E a segunda, ela purifica o pecador remido, ela nos purifica, somos purificados,
fomos purificados na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus, o pecado original foi apagado. Mas a obra do Senhor acontece, por isso somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Por que o batismo do Espírito Santo e com fogo? Batismo com o Espírito Santo e com fogo porque nós precisamos da purificação constante dos pecados, porque nós ainda somos pecadores, porque nós ainda cometemos pecados. Por isso nós precisamos da manifestação da glória de Deus por meio da palavra. E quando na terça-feira nós falamos em milagres, lembra da purificação de Naamã na terça-feira? Estávamos falando também nesse sentido. Precisamos da purificação inteira dos nossos corpos, precisamos da purificação inteira das nossas almas, precisamos de uma segurança, de uma certeza gloriosa, de uma certeza abençoada, de uma certeza contínua, constante na nossa vida de que Deus está conosco, de que Deus está operando em nós, de que Deus está fazendo a sua obra em nós, de que a glória de Deus se manifesta o tempo todo na minha vida e na sua vida, de que somos edificados, que somos cheios, que somos ao tempo todo, estamos sendo cheios, ou estamos sendo enchidos pela palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer palavra de dois gumes. Esta palavra, ela está trabalhando em nós, ela está executando em nós a vontade de Deus o tempo todo. A glória de Deus, ela é uma realidade. Tem que falar assim, vou buscar o poder de Deus, vou buscar a glória de Deus, meu irmão, tudo bem. É uma expressão que eu também uso, mas nós temos que entender o seguinte, que Deus está manifestando na minha vida, na sua vida, nesta hora. Porque nós estamos com a boa palavra? Porque nós estamos aprendendo com a palavra, pastor? Não. Porque Deus, a partir do momento que você passou pela cruz do Calvário, o Espírito Santo está operando na sua vida. Ele está realizando a vontade de Deus. Aquele que começou a boa obra, ele é potencialmente ou eternamente capaz para concluir esta boa obra na sua vida. Às vezes nós queremos mudar coisas, queremos mudar situações, queremos mudar um monte de coisa na nossa vida, meu irmão. Mas a transformação, a verdadeira transformação, ela está acontecendo na minha vida e na sua vida o tempo todo. Deus está falando com a sua alma. O Espírito Santo está ministrando a mensagem, a palavra de Deus o tempo todo. O Evangelho é a essência viva de Deus, é a manifestação viva de Deus dentro de nós. Quando nós lemos a Bíblia, somos edificados. Quando nós pensamos na Bíblia, na mensagem do Evangelho, estamos sendo edificados. Quando nós prestamos o nosso culto a Deus, nós estamos sendo edificados. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Então o que você está vendo, Jeremias? Estou vendo a vara de amendoeira. Essa vara de amendoeira é o poder do Evangelho que está operando na sua vida, na minha vida, nesta manhã. E é no poder deste mesmo Evangelho que as coisas estão acontecendo. Pastor, então e a pandemia? Pastor, e o H3N2? Pastor, e esse andaço de gripe? E essas viroses e não sei mais o que? Pastor, essa recessão econômica, esse problema econômico, esse desemprego, essa confusão, esse emaranhado de confusão, essa expectação de confusão política que está no país, principalmente nós estamos num ano de eleição, um ano muito delicado, um ano que a igreja tem que estar orando, um ano que a igreja tem que estar buscando, porque nós sabemos, o nosso futuro está nas mãos do Senhor, porque até no mês de outubro deste ano, muita coisa pode acontecer de ruim, de péssima, como pode acontecer de boa também. Nós dependemos do Senhor. Se éramos dependentes antes, somos dependentes do Senhor, porque a graça do Senhor, porque a unção do Senhor, a manifestação do Senhor precisa estar acontecendo na minha vida e na sua vida o tempo todo. Igreja do Senhor, pare para pensar, o juízo de Deus, ele é pesado, ele é terrível, ele é condenação para aqueles que não vivem, que não receberam o amor do Senhor, mas para a minha vida e para a sua vida, ele é a manifestação benéfica do amor gracioso, do amor bondoso, do amor envolvente do Senhor pelas nossas vidas. Somos amados de Deus, somos escolhidos de Deus, somos justificados do Senhor para as boas obras. A fé
que a própria palavra de Deus tem engendrado, tem inserido nos nossos corações, é para o crescimento da palavra, da boa palavra. Somos o povo de Deus, somos a igreja do Senhor, somos a amada, somos a eleita, somos o povo dirigido pelo Senhor. Então, meu irmão, busque um relacionamento com o Espírito Santo, busque a graça e o entendimento do Espírito Santo. Ame esta vara de amendoeira, ame a palavra do Senhor, guie, se conduza por esta palavra, obedeça. Viva uma vida inteiramente abençoada, que os milagres aconteçam na sua vida, que o juízo com o amor esteja operando na sua vida, na minha vida o tempo todo, porque esta é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Deus tem algo para realizar na sua vida. Ah, pastor, mas o negócio está tão esquisito, o negócio está tão estranho. Deus tem algo para realizar na sua vida. Deus tem algo para realizar na sua casa. E pastor, isso é profecia? É, a palavra de Deus ela é profética. Deus tem algo excelente para a sua vida. Deus não tem o melhor para a sua vida, porque o melhor para a sua vida foi a salvação no Calvário. Mas Deus tem coisas grandes, coisas boas para a sua vida neste plano de vida. Deus, nesta manhã de quinta-feira, o Espírito Santo está tratando com a sua alma. O Espírito Santo está tratando com as nossas almas. O Espírito Santo está tratando com as nossas vidas. A vara de amendoeira, esta vara do Senhor que Jeremias viu, ela está velando, ela está cuidando para que a palavra do Senhor se cumpra em mim. Porque a palavra do Senhor se cumpra na sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Que nesta manhã abençoada, o Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa nos guardar. Meu irmão, Deus tem algo para realizar na sua vida hoje. Eu não sei o que, mas Deus sabe. Deus tem algo eterno e bondoso para realizar na sua vida e Ele já está realizando na sua vida. Você é alvo de Deus. Somos alvos de Deus em todos os sentidos. Vamos orar ao Senhor? Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra é presente, porque a Tua palavra está em nós, porque a Tua palavra é o nosso guia, a nossa orientação, porque somos guiados e orientados pelo Senhor o tempo todo. Somos dirigidos pelo Senhor o tempo todo. Eu peço, meu Pai, se alguém ainda não tenha confessado ao Senhor como teu único e suficiente Salvador, que possa nesta manhã ser despertado e lembrar, meu Pai, que é com esta vara que o Senhor vela para que a tua palavra seja cumprida. Ou em outras palavras, é com esta vara, é com a tua palavra que o Senhor tem nos abençoado, é com esta palavra que o Senhor tem nos guiado pelo caminho da felicidade. Somos um povo abençoado. Somos um povo abençoado porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está em nós. Oramos e te adoramos, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Espírito Santo te enche. Meu irmão, não deixe de compartilhar, não. Compartilhe, nós estamos falando de nós mesmos, estamos falando da palavra do Senhor. Ministramos para você nessa palavra do Senhor. Entra lá no YouTube, se inscreva, né? Deixe o seu comentário lá e, né? Obrigado aos irmãos que você tem comentado, né? Mas deixe seu comentário lá e prega o evangelho. Como assim, pastor? Toda vez que você compartilha, você está nos ajudando a pregar o evangelho. Um bom dia para a turma da igreja até a noite, se Deus quiser, quando nós teremos mais um momento da boa palavra lá na nossa casa, no santuário do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Amém.